história de uma linha básica. Ela tem que fazer sentido. Aí depois você cria em cima daquilo. Aí você vai criando a estética em cima daquilo. A porta do mundo se abre, né, naquele momento. Você apresenta um projeto. E o projeto tem qualidade. E tem originalidade. Isso é importantíssimo, que tem originalidade. Se você começar a criar uma coerência nesse projeto, né, e que ele seja criativo pra caramba, e que tenha uma função, qualquer que seja, de divertir ou de ensinar, as chances vão aparecer. Eu acho que, de repente, até pegar um consultor, viu? Pedagogo mesmo, um cientista. O cara tem a teoria toda na cabeça. Você, com a tua imaginação, você vai tirar o ouro. Você vai tirar ouro dali. Você vai dar sentido a isso tudo. Então, a estética, ela vem em função da história, né? Ela precisa vir em função da história. Ou então, uma coisa está ligada à outra, né? Muito intrinsecamente. Mas tem que ter uma razão para aquilo ser daquele jeito, para ter aquela cara, né? E isso precisa ser explorado. Quais são as histórias que você vai contar? Exato. Qual é o conflito que essa criança vai ter? Mas tenta arranjar alguma coerência desses personagens todos. Eles têm que ter uma ligação, um foco, sabe? E quando você apresenta isso no início que eu estava falando, sabe? Você coloca de cara a imagem, você saca o que é o filme de cara, né? O que vai acontecer naquele episódio. São 11 minutos, não tem muito tempo. E são muitos canais. Se os primeiros 5 segundos não convencendo, não atrair a pessoa vai mudar de canal. Se fizer alguma coisa que seja de cara, com som, com imagem, com questão, isso vai encantar a pessoa. Você apresentando esse mundo e você falando só os títulos dos episódios, o cara vai construir o roteiro na cabeça dele na hora. Ele vai ver os personagens, vai ver o que eles são e você vai convencer. Tem uma lei dos 3 também lá, para você sobreviver nessa indústria, que é qualidade, rapidez e personalidade. Você tem que ter 2 desses 3. Se tiver som, você não sobrevive. Bem num diálogo é quando você pode economizar, quando você deve economizar. E você pode gastar com a ação deles. Quando eles, com a reação e ação, o timing da reação e ação é mágico. O personagem ficar um falando com o outro e não fazer nada, só falar. É bom que tenha alguma coisa ali, coloca uma segunda história ali atrás. Outra coisa, dê uma característica ao personagem. Coisas que ele possa fazer. Hoje em dia, o punchline, sabe, a piada que tem uma resolução, ela não funciona mais. Você tem que colocar mais coisa atrás disso. Tem que colocar mais 1, 2, 3, 4 leituras em cima da mesma piada. Entupindo aquele momento o máximo de piadas possível que você pode fazer dentro daquele momento. Quais são as versões de piada, ou as versões de como você pode interpretar aquilo. E utilizar todas as formas de interpretação possíveis para aquele momento. Qual o tema que atinge qual faixa? Usar esse tema como guia. Tentar ficar nele. E tomar um pouco de cuidado também com referências atuais, com referências datadas e localizadas em certas culturas. Porque isso vai colocar o teu projeto no tempo e espaço, não vai sobreviver eternamente. A mesma situação para diferentes personagens, como é que eles reagiriam naquela situação? Você coloca uma situação e como é que esse cara reage na situação? Como é que esse outro reage? Como é que aquele outro reage? Isso ajuda muito a definir o personagem. Para construir a personalidade, né? Você entende o personagem perfeitamente. Digamos, se ele está com fome, o que um faz quando ele está com fome? E o outro? Você pega o teu roteiro, né? O teu roteiro ali, você dá uma página dele, do roteiro, e você grava o ator falando aquelas linhas, aquelas falas. E você está lá, você fala o que você quer, o que você está ouvindo naquela fala. Quem é esse personagem, quais são os problemas dele, o que ele tem na cabeça, qual é o diálogo interno. Pensa bem no diálogo interno desse personagem. Né? O que ele está sentindo naquele momento. A fala que ele está falando é exatamente o que ele está sentindo ou ele está encobrindo outra coisa? Quais são as nuances, qual é a ênfase? E dá para você guiar um pouco pedindo para ele enfatizar a fala em outros... até colocar o acento em outras partes da fala. Né? Lá vamos nós outra vez. Lá vamos nós outra vez. Mudou totalmente. Mudou completamente. Né? Lá vamos nós outra vez. Quem era o storyboard, quem escrevia,
Eu não sabia desenhar. Né? Ele tinha um ilustrador que desenhava para ele. Então ele vinha e contava para o ilustrador como é que ele queria que fosse desenhado, aí o cara ia desenhando e colocando na parede. Aí isso acabou mudando, muitas pessoas, muitos desenhos acabaram virando escritores também. Né? Roteiristas. Demonstração de um storyboard, como é que ele pode funcionar desde o primeiro traço que você fizer, né? Como você imagina a animação, e como aquilo carrega, quando o timing está certo, quando funciona, como aquilo carrega bem até o final do filme. Você não precisa inventar na animação, você não perde tempo inventando na animação. Na animação você inventa a própria animação, você melhora aquilo, aprimora, faz a atuação do personagem. E é bom que seja assim para que o filme esteja na tua cabeça, no papel, antes mesmo dele sair. Deve ser feito, porque você sabe exatamente com o que você vai lidar. O Ren and Stimpy, quando fiz um trabalho para eles, há muito tempo atrás, eles me deram uma bíblia de como fazer storyboard. Eu fiquei assim, como fazer storyboard? Então a primeira coisa é o seguinte, não se importe com o desenho. De forma alguma, o desenho não é importante. O importante é contar a história. Antes de mais nada, você está perdendo tempo desenhando. Existem duas partes do nosso cérebro. Uma que trabalha com desenho e a outra trabalha com a história. Que é verdade. Se você começa a desenhar demais, você acaba perdendo. É verdade. Você shut down aquela parte da história. Incrível como isso funciona. O roteiro tem 11 páginas, mais ou menos, né? Aí é legal levar em consideração o fato do roteiro ser coerente com o tempo do filme. 11, 15 páginas é bom para um filme de 11 minutos. Se você começa a entrar em 20, 25 páginas, você está entrando quase meia hora de roteiro. Uma boa forma de julgar isso é você ler o diálogo como se estivesse atuando e cronometrar isso, né? Aí você vê quanto tempo que deu. Tem o escritor que faz o RAF e dá para a equipe que limpa aquilo tudo, faz aquilo tecnicamente funcionar. Esse RAF que você viu, ele é posto no Animatic. A gente coloca isso no Animatic e faz o tempo inteirinho dele no RAF no Animatic. Tá. Para ver se ele funciona. Com o som, a gente grava as vozes o mais próximo possível do que se vai ser. Fala a verdade, antes de fazer o Animatic, a gente pega esse RAF, coloca na parede e faz a atuação de cena por cena, faz as gags todas, faz isso tudo para uma equipe. Digamos que essa seja a equipe. O pessoal faz layout, storyboard, o produtor, o escritor, todo mundo, inclusive o ator, está lá nessa equipe. A gente faz o timing, faz tudo, essa piada, não sei o quê. No final, quem não trata de história sai, né? Dá opinião, mas sai e ficam só o diretor, o pessoal de história, o escritor, de repente o ator e o produtor para dar opinião. Aqui eu acho que está muito longo, está pequeno, curto, a gente corta, edita lá na hora mesmo. Vai fazendo tudo, edição, demora 1 ou 2 horas para editar. Leva para a sala, melhora e tal. E quando aquilo está editado, finalizado, o tempo está bom, aí vai para o Animatic, eles escaneiam, fazem o timing, reeditam e colocam as vozes temporárias ali. De repente chamam alguns dos atores para fazer algumas das vozes, porque você notou no primeiro tem um trecho aqui ali que tinha a voz do ator. E os outros não, eram feitos na hora. Talvez o ator tivesse gravado, mas não ficou bom, então o diretor vai e grava na hora, ou qualquer pessoa que estiver lá grava na hora, as vozes mudam e tal. Aí daquilo a voz é gravada e o Animatic é limpado, limpado. O storyboard é limpo, né? Passa por pela parte de limpeza, numeração, de lá passa para o layout e são feitos keys, os backgrounds principais, são feitos layouts, pintados. Outra coisa importante também é que não só tem a linguagem do filme, quer dizer, a história, o roteiro, tem a coerência da atuação dos personagens, do som, mas também tem a cor composta no timeline. Vocês já fizeram isso? Você tem diretor de arte. Você pega o tempo do filme e conta o filme em cores, em blocos de cores. Então você pega qual é a seção que vai ter mais energia, que vai ficar mais para o vermelho, a sequência vai ficar mais para o vermelho, a sequência vai ficar mais para o azul, e explorar isso nos fundos, nos desenhos todos. Imagina que você vai desenhar os seus personagens no fundo branco, eles têm que ser pintados preto, como se tivesse uma luz muito forte contra eles. Eles vão funcionar, não será desse jeito. E também funcionariam uma luz em cima deles, iluminados por trás ou pela frente. É quando você quebra o movimento. Você tem 2 keys, você tem que quebrar o movimento no meio, em algum lugar para ali.
O que significa quebrar uma... É fazer um desenho pro cara que vai fazer a intervalação. Sim, pensada. Então, o breakdown vai ser isso aqui. Entendi. Né? Mas só que vai ser isso aqui, pode ser um pouquinho diferente do in-between, né? Se você fizer um in-between direto, né? Então o breakdown vai ser talvez o ombro um pouco mais para cima e tal, para dar um movimento. O que aquela série tem de diferencial, que aquilo você tem que botar dinheiro para que seja valorizado, e se está perdendo a suspensão da descrença, assim, sabe? Tipo, se você limitar demais e chegar ao ponto de o personagem não estar mais vivo, aí você se perdeu.